ó Pai, que nos dão força, Deus. São elas, ó Pai, que nos sustentam, Deus. De saber, ó Pai, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza, Deus. Obrigada, Pai, porque em Ti nós podemos confiar e descansar. E nessa noite nós estamos aqui, ó Deus, para, Deus, entregar este louvor, Pai, essa adoração a Ti, ó Deus. E mais uma vez nos entregarmos a Ti, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido a se sentar, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 13. O texto será projetado, para quem assim preferir. Você vai acessar a sua Bíblia no seu celular, no seu tablet. E alguns conhecem o texto de memória também. Mas eu convido a ouvir com o coração atento a palavra de Deus para nós esta noite. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E verso 18: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. E nós dizemos amém e amém. Eu convido a curvar sua fronte, fechar seus olhos e dedicarmos um momento juntos de oração ao Senhor nosso Deus. O pastor mencionará alguns motivos de oração. Eu peço a cada um dos irmãos que seu coração ore por cada um destes motivos a Deus. Vamos pedir, primeiro de tudo, que a palavra de Deus encontre lugar em nosso coração e produza fruto em nossa vida. Que sejamos boa terra para a boa semente. Irmãos, pelos ministérios da igreja, em especial o ministério com crianças e o ministério de jovens, que a mão de Deus esteja sobre a vida destas crianças e destes jovens, para que cresçam na fé, para que se tornem homens e mulheres de Deus, segundo a vontade de Deus para suas vidas.
atravessando grandes provações, alguns tão longe de nós, em outros lugares, outros até países. Aqueles que não são crentes, aqueles que outrora estavam no caminho do Senhor, mas que agora estão tão afastados. Vamos pedir por eles, para que Deus lhes esteja propício na sua grande misericórdia. Ouve, Senhor, as nossas orações, pois as fazemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Você já deu um abraço nessa pessoa que você só está podendo rever agora? Eu digo que é melhor ficar em pé para fazê-lo, para que a gente possa ter essa grande alegria da comunhão uns com os outros. Irmãos, a gente quer dar uma palavra para os irmãos aqui. A gente quer dar uma palavra para os irmãos com respeito à escola dominical. Neste mês de janeiro, nossa escola dominical está promovendo classes reunidas aqui no templo. E hoje pela manhã nós tivemos a primeira experiência ouvindo o irmão Rodrigo, que é membro da nossa igreja, professor da nossa escola dominical, trazer uma palavra. Foi um momento muito interessante e que tratou de assuntos tão importantes para a nossa fé cristã. No próximo domingo será também assim. No dia 20 de dezembro, no dia 20 de janeiro, no dia 27 de janeiro, nós vamos receber aqui pessoas queridas para poder falar sobre esse tema que é a nossa caminhada seguindo o Senhor Jesus. Nos convidamos, estimulamos os irmãos a estar presentes e a participar desse momento de profundo enriquecimento para a nossa vida cristã. A partir do dia 3 de fevereiro, as classes vão retomar o seu funcionamento regular com algumas novidades. A primeira delas é que nós criamos para este ano 2019 e certamente em diante, uma classe para os adolescentes, aqueles que têm menos de 18 anos de idade e vão poder receber um estudo adequado, voltado para a sua visão de mundo, para as questões que pertencem ao seu viver. Nós pedimos a estes jovens que estejam presentes nesta classe, está sendo preparado com muito carinho para atendê-los. As classes de juniores, menores de 10 anos, continuam funcionando durante todo esse período e também no dia 3 de fevereiro vão retornar as classes de jovens e de adultos com o estudo da revista Reflexões Bíblicas, material produzido pela Convenção Batista Mineira, e haverá uma classe de natureza temática estudando o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, pastor Mark David, que é pastor de uma igreja batista na capital dos Estados Unidos. Os irmãos desejam estar presentes, nós temos apenas 5 vagas para essa classe temática, e hoje eu fui informado que 2 já foram preenchidas. Nós ainda temos 3 vagas para esta classe, que vai durar mais ou menos 3 meses,
começando, como eu disse, de manhã, do dia 3 de fevereiro até o dia que minha filha nascer. Aí depois que ela nascer, eu vou ter que me ausentar por um tempo. Quando a gente retornar, a gente termina esses estudos, mas é previsto que dure 13 domingos. Você se interessa por esse assunto, procure o irmão Arnalberto, dê o seu nome para que ele possa organizar a sua participação nessa classe. Posteriormente haverá uma segunda classe temática, falando sobre integridade e vida financeira, dirigida pelo irmão Denilson e pelo irmão Arnalberto, também com somente 5 vagas. Então procure o irmão, o diretor da escola dominical, e dê o seu nome para poder participar desses trabalhos. Nossa igreja comemorou no dia 1º desta semana, desse ano e desse mês, dia 1º de janeiro, nossa igreja comemorou 54 anos da sua fundação. Até nesse propósito, na quarta-feira, nós tivemos um tempo de intercessão pela nossa igreja, de agradecimento a Deus pelo que tem feito em favor da Igreja Batista de Bela Vista. Peço que você guarde no seu coração e na sua agenda a data do dia 10 de fevereiro, quando nós vamos ter, tanto pela manhã quanto à noite, cultos especiais em comemoração ao aniversário da igreja. Vamos trazer para pregar naquele domingo um dos antigos pastores da Bela Vista, o pastor Otacílio Soares Pinto, que pastoreou a nossa igreja na década de 90. O coral esteve reunido hoje à tarde, ensaiando um hino belíssimo, belíssimo. A programação do aniversário da igreja esse ano será inesquecível, profundamente bela, tocante, inspiradora, e nós devemos interceder pelo nosso pregador daquele domingo e pelas pessoas a quem convidaremos. Eu digo de novo, guarde essa data no seu coração, na sua agenda, para estar presente aqui no dia 10. Nessa próxima quarta-feira, nós vamos estar reunidos às 19h30 para orar e estudar a Bíblia, começando a estudar o impressionante livro dos Juízes. Temos feito uma visão panorâmica de toda a Bíblia, desde julho de 2018, e na quarta-feira passada nós concluímos a visão panorâmica do livro de Josué. Começaremos o livro dos Juízes na próxima quarta-feira. Eu fico com uma dica para os irmãos. O livro dos Juízes é o livro que começa pelo final. Os últimos capítulos é que são cronologicamente os primeiros. Deixe isso para quarta-feira. Venha e você vai conseguir entender essa frase com maior profundidade e extensão. Apenas mencionar aos irmãos que são membros da igreja que os anuários já estão disponíveis, um por família, e se alguém desejar uma cópia adicional, basta fazer uma oferta de R$3 aqui no Gasofilácio, dizendo no envelope que é para este propósito, para o anuário da igreja. Você pode pegá-lo com o pastor no gabinete pastoral no final do culto. Após o culto, como é nossa prática, o pastor vai estar disponível para atender aos irmãos que desejarem ter um tempo de oração, ou de conversa, ou de consulta de assuntos bíblicos, qualquer que seja o assunto. O pastor está disponível no final do culto para atender os irmãos. Nós vamos agora, queridos, cultuar a Deus, trazendo ao gasofilácio os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você trouxe algo preparado para este fim? Olha, Senhor, agradeça pelo sustento da sua casa, quanto ao dízimo, quanto às ofertas, pela oportunidade de participar dos esforços do povo de Deus. Enquanto ouvimos esta música instrumental, traga a este gasofilácio o que separou para o Senhor.
graças a Deus por tudo que tem feito em nosso favor. Meus queridos irmãos, foi apresentado os que não conheciam hoje pelo meu irmão Menderson. Nós fazemos caso, não sei se tem alguém que não conhece, mas é uma pessoa preciosa, querida e amada. E nesse ano de 2019, o Menderson vai trabalhar conosco aqui nessa igreja, nos ajudando no departamento do Ministério da Música, dando força também aos nossos corais, ao louvor congregacional, às nossas regentes, irmã Ariadne, Sônia, Luísa, do Coro Juvenil. Temos certeza que será um ano de grandes momentos para a música da nossa igreja, para a inspiração do nosso coração. A música é muito bonita, né, gente? Ela faz coça que nem lá dentro da gente. Outro motivo para agradecer a Deus nessa oração, eu já parabenizei pessoalmente pela manhã, mas a nossa igreja se alegra com a vida da Adriele, que vai começar a fazer um curso técnico de administração lá no Sebrae, vermelhinha, minha gente. Toda vez que eu falo dela aqui na frente, ela fica lá, o olho coça. Parabéns, Adriele. Para nós é uma alegria ver a sua caminhada com o Senhor, o seu crescimento. Você que é uma moça muito amada, uma irmã muito amada aqui na nossa igreja. Está na Bela Vista desde quando, Adriele? Não ouvi? Não ouvi. Desde novo, você é novinha. Nós nos alegramos ao Senhor. Parabéns. Que Deus te abençoe e conduza. Desculpa, Adriana. Desde 2002. Mas você nasceu em que ano? Ela nasceu em 2001, chegou em Bela Vista em 2002. Logo que foi a conversão da irmã, o batismo de Moed. Parabéns, Judri. Deus te conduza nessa caminhada. Vamos orar ao Senhor, irmãos e irmãs. Cubra sua fronte, feche seus olhos. Nessa oração nós também consagramos a Deus, nosso Senhor, estes dízimos e ofertas. Irmã Divane, ore para nós. Antes de continuarmos com os atos deste culto, o pastor deseja reforçar, assim como fizemos no culto da manhã, esta palavra. A comissão de construção se reuniu ontem pela manhã. Podemos tratar de diversos assuntos que dizem respeito à continuação, ao avanço, ao progresso desta obra. Neste ano a igreja deu um passo muitíssimo sustentado por Deus, foi a colocação desse fogo aqui em cima. Não somente ficou bonito, ficou muito bom. Nós estávamos aqui outro dia ensaiando no coral, uma tempestade caindo lá fora, e a tempestade não incomodou, não atrapalhou o ensaio do coro. O som não, outras coisas sim, mas o som eu asseguro que não. Foi um passo de fé, foi um passo de coragem,
em que nós fomos 100% sustentados pelo Senhor. A liderança da igreja foi dirigida por Deus, a comissão de construção, para nos levar a dar este passo. E o Senhor agora nos tem abençoado desde o mês de julho. Por causa disso, nós temos nos reunido neste lugar que trouxe tantas conveniências para a vida da nossa igreja. Porém, a gente está olhando para cima e vê um forno tão bonito. Se a gente olhar para baixo, o que a gente vê? A necessidade de colocarmos o piso nesse templo e junto a este piso fazemos vários outros procedimentos quanto à fiação de som, elétrica, de mídia, a própria questão de contenção de água, que a gente sabe que precisa ser estudado, por isso vai ser chamado um técnico, um engenheiro, para poder ver isso e nos apresentar soluções. Tudo isso vai estar envolvido, abarcado por essa campanha que nós lançamos agora de manhã e reforçamos novamente. O alvo que a comissão de construção propõe e que trazemos para a igreja é que levantemos R$30 mil, com os quais nós vamos poder dar grandes passos na direção destas etapas que precisam ser vencidas. Como nós o faremos? No domingo que vem serão entregues aos irmãos da igreja fichas em que cada um vai poder preencher com quanto participará desses 30 mil e em quantas parcelas o contribuirá, assim como fizemos na última campanha para os muitos que dela participaram. Muitos propuseram contribuir com tanto em valor de 10 parcelas, de 12 parcelas. Então você não precisa dar R$20 mil de uma vez, você pode dá-lo em 4 parcelas de 5 mil, muito mais suave. Verdade é, irmãos, ele diz assim brincando: todo valor é bem-vindo para esta campanha, e quem determinará o valor na minha casa e também certamente na sua é o Senhor nosso Deus. Por isso nós devemos orar e perguntar a Deus: Senhor, com quanto eu e minha casa, com quanto nós participaremos deste esforço da igreja por uma causa tão maravilhosa, por uma causa tão bendita. Por isso eu tenho dito aos irmãos: ore ao Senhor, pergunte a Deus: Senhor, como eu devo participar? O que o Senhor tem proposto em meu coração para que eu possa tomar parte nisso? Nós desejamos então, a partir do próximo domingo, receber dos irmãos os seus compromissos, novamente, parcelados de 10, 12 vezes. A ficha virá com 12. Se você precisar de mais que 12, pode procurar tesourarias, certamente a gente consegue contemplar isto, ou 10 parcelas a começar em março, em abril ou maio. Há condições de todos nós tomarmos parte neste esforço. Assim que a gente apurar quanto será a resposta dos irmãos, e se a gente chegar a um valor dentro destes 30 mil, e se Deus quiser ultrapassando isso, então nós vamos ter um sinal verde para poder começar a implementar as decisões que já foram tomadas pela construção. Mas precisamos, eu digo novamente, precisamos desta resposta, sem a qual a gente não pode prosseguir. Nesse respeito, ainda é preciso dizer que a nossa última campanha, em 2017, ela foi lançada, ela tinha o alvo de R$25 mil. Os compromissos que voltaram quase chegaram lá, mas pela graça de Deus e pela generosidade do povo desta igreja, o que foi arrecadado ultrapassou com folga este alvo e nos permitiu fazer tantas coisas. O batistério, a colocação das portas, a fiação aqui por cima, o próprio fogo foi de certa maneira, participou desse valor, os vidros que estão postos nestas janelas aqui no batistério, as portas que foram colocadas, foi um grande passo. Bendito seja Deus por isso. E agora o Senhor nos diz que é tempo de dar mais um passo nessa construção. Eu quero convidar você a orar. Curva sua fronte, feche seus olhos. Você com Deus: Senhor, como eu posso participar deste esforço?
isso abre portas para nós, que às vezes a gente mesmo fica surpreso. Mas é o mais tão difícil das coisas para acontecerem. E o Senhor tem nos abençoado a cada dia. E nós nos sentimos, olha, Senhor, resguardados por Ti. E agora, Senhor, que vamos abrir mais esse plano de construção. Senhor, quando a gente olha pelos nossos olhos, parece uma coisa impossível. Mas quando a gente pensa no Deus que nós temos, todo-poderoso, misericordioso, o Deus que supre as necessidades nossas, nós sentimos aliviados por Deus. E agora nós viemos, Senhor, aproveitando a oportunidade, meu Deus, pedir ao Senhor que abra as portas para nós novamente. Amém. Nos dê condição, Senhor, de com muito amor, com muita dedicação. Olha, Senhor, entrarmos nesse plano de construção. Amém. E assim podemos ajudar, Senhor, nessa obra tão maravilhosa que é a Tua. Bendito Deus. Mas eu tenho certeza, meu Deus, quando nós conseguimos abrir nosso coração, enxergar que nós temos um Deus poderoso que cuida de nós, nós podemos alcançar sonhos superiores àquilo que a gente consegue ver. E é em nome de Jesus, essa obra vai continuar maravilhosamente. Amém. Porque nós podemos contar contigo. Sim. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço desde já, meu Deus, porque eu conheço o Deus que eu tenho. Amém e amém. Amém. Deus assim nos leve que em breve nossas orações de súplica se transformem em orações de ação de graças. Coloque-se em pé e nós vamos ler este texto na carta aos Filipenses, que é também o texto da pregação desta noite. Capítulo 2, verso 12 e verso 13. De sorte que, leia comigo, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Hino 191 do cantor cristão, eis a nova. Eis a nova
Mas veja o que ele diz. Ele é um dos hinos que mais claramente apresenta o Evangelho para nós. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Se você confiar em Jesus, você vai ter vida, perdão e alegria. Se você confia em Jesus, você tem vida, perdão e alegria. Glória a Deus! Glória a Deus! Pode se sentar. Novamente esse texto. Novamente esse texto que já lemos. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O Senhor coloca essa palavra esta noite no nosso coração. Quando nós começamos o ano, e este é o primeiro domingo de 2019, o nosso desejo é sentir que as coisas da nossa vida estão melhorando. Este é um desejo que está presente na vida de todas as pessoas. Não é normal ou comum, e normalmente não é indicador de um bom estado emocional, quando nós ficamos satisfeitos, quando as coisas simplesmente ficam como estão, ou quando nós cruzamos os braços diante de quando as coisas pioram. O desejo normal do coração humano é ver que as coisas estão melhorando na nossa vida. Quando alguém está num trabalho e não sente a oportunidade de prosseguir, normalmente aquela pessoa vai se sentindo triste, infeliz, despropositada, e quando sai daquilo ela diz: que coisa maravilhosa. Muitas vezes eu já vi a pessoa perder o emprego e dizer: pastor, mas é para agradecer, graças a Deus eu não estou lá mais. A experiência humana é o desejo de que a gente veja as coisas progredindo, e quando não as vemos progredir, normalmente nós ficamos incomodados, inquietos, preocupados, até tristes. Também é verdade, porém, que as ideias propostas no mundo para impor a melhoria, para fazê-la acontecer por meio de mecanismos, de decretos, de leis, de planos, nem sempre dão certo. Alguns dos irmãos aqui viveram aquele período na história não muito distante do Brasil, em que, por mais que o Ministério da Fazenda e a Presidência da República tentassem implementar diferentes planos econômicos, o problema não se resolvia. Certamente alguns se lembram disso, eu concordava enquanto eu falava. Estamos citando coisas assim, muito leves, para tentar responder que nem sempre, por mais que o desejo seja melhorar, nem sempre as ações levam de fato à melhoria. E isso introduz a nossa ideia essa noite. Esta, meus irmãos, é a falácia, a mentira enganosa da teoria que exclui a existência de Deus e o agir de Deus do mundo. Afirmam que algo terá acontecido muito distante no passado, incomprovável, insondável, imperceptível, há uma quantidade infinita de anos atrás, que trouxe melhor, trouxe pernas, olhos, cérebro, e afirmam que, dada mais uma quantidade infinita de tempo para o futuro, a melhoria também vai acontecer, mas para hoje continua tudo do jeito que está. É a transposição, a fuga da realidade. E nós podemos reconhecer, meus irmãos, nós podemos reconhecer, queridos aqui presentes, que de fato houve muitos avanços. A tecnologia é um grande avanço, e ela nos permite fazer coisas absolutamente impressionantes. O celular que tem aí no seu bolso ou na sua bolsa consegue acessar praticamente todo o estoque disponível de conhecimento humano, e você consegue comunicar-se instantaneamente com pessoas à distância, e isso foi inimaginável durante a maior parte da história humana. Nós vivemos em condições privilegiadas
privilegiadíssimas de conforto, de avanço na medicina, nas ciências, em todas as áreas, mas a essência humana continua a mesma. Nós nos tornamos apenas pessoas com a mesma essência de toda a história humana, vivendo uma vida um pouco mais confortável, mas dentro de nós o mesmo ser, dentro de nós as mesmas indagações, dentro de nós os mesmos dilemas, e isso se reflete na vida humana. A pessoa tem um salário pequenininho e ela pensa assim: se eu ganhasse mais, eu ia fazer tanta coisa boa, eu ia ser uma daquelas pessoas que liga para o Teleton e doa R$50, mas eu não tenho, então no dia que eu tiver, eu vou fazer isso. Chega o dia que tem e continua não fazendo, porque diz: eu vou ter mais adiante, quando eu tiver mais eu faço. A experiência humana é a mesma, nós desejamos melhor, mas a nossa essência, aquilo que está dentro de nós, é o principal obstáculo para a melhor acontecer. As tendências que a Bíblia chama de natureza caída e pecaminosa são aquelas que nos limitam de alcançar verdadeiro bem. Podemos de fato ajustar uma ou outra condição de vida, mas a mudança interna não conseguimos fazer. E tudo isso, meus irmãos e irmãs e queridos aqui presentes, dialoga com este texto que fala de forma tão alta, que fala de forma tão clara sobre o agir de Deus de forma tão misericordiosa na nossa vida. Efetuai, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus, ouça esse texto, Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Vamos considerar esta primeira afirmação: Deus efetua em vós o querer. Estamos falando da vontade humana, e a vontade é a expressão daquilo que somos. A nossa vontade, aquilo que a gente faz, é o que expressa quem a gente é, o que sentimos, o que pensamos, o que valorizamos, o que queremos. Nem sempre as pessoas gostam de ser tão confrontadas assim pela realidade da sua vontade, porque a imaginação é muito mais cômoda, e é muito mais confortável dizer assim: se tal coisa fosse diferente, se a vida fosse mais fácil, eu seria uma pessoa mais dedicada às coisas do Senhor. A imaginação no coração diz o seguinte: se eu não tivesse compromisso com isto ou com aquilo, eu entregaria a minha vida a Jesus, mas não faço, porque preciso que aquilo mude, ou que isto mude. Alguém diz assim: se a minha vida fosse mais fácil, menos complicada, eu leria a Bíblia, pastor. Se as minhas finanças não fossem tão bagunçadas, eu seria dizimista. Pastor, o senhor não sabe como é. Se as coisas não fossem tão difíceis, o senhor ia poder contar comigo para tudo. Mas agora não pode não. A nossa vontade é o espelho daquilo que nós verdadeiramente pensamos, daquilo que nós verdadeiramente sentimos, daquilo que nós verdadeiramente cremos. Jesus Cristo falou: a árvore ruim não pode dar frutos bons. Tiago falou: da fonte de água amarga não sai água doce, e vice-versa. Então, irmãos, nós temos diante de nós, e é isso que eu quero enfatizar, reforçar essa noite, um dilema, uma contradição grande entre as nossas aspirações e aquilo que é a verdade do nosso ser, as limitações, aqueles vícios da alma que a Bíblia chama de pecados, aquelas condições de vida, limitações espirituais que a Bíblia chama de natureza caída. Nós até talvez almejemos vagamente um bem, mas está além de nós alcançá-lo ou implementá-lo, e nós somos apresentados a Deus quando diz o texto: Deus opera em vós o querer. A palavra grega aqui empregada, energon, você percebeu bem, é a raiz da nossa palavra energia.
quando diz que Deus opera, Deus energon, Deus trabalha conosco, Deus dedica sobre o coração limitado, pecador e decaído, o seu tempo, o seu poder e a sua graça, para que de alguma forma, trabalhando conosco, Ele possa implantar em nós o querer que está além das condições da carne, o querer Cristo, o querer a salvação, o querer a verdadeira e genuína comunhão com Deus. Esse texto está falando de trabalho. Deus opera em nós o querer, Deus trabalha com o nosso duro coração. Como Deus o faz? Deus o faz quando nós ouvimos a pregação da palavra, a apresentação do Evangelho de Cristo, e enquanto estamos assentados no banco, aquilo chega ao nosso coração de forma única, uma experiência inédita, que nós não sabemos nem reconhecê-la por ser absolutamente nova. A palavra de Deus chegou ao nosso coração. Esta experiência, é verdade, se repete ao longo da vida cristã. Nós vimos a nossa igreja como de costume, preparamos a nossa roupa, penteamos o cabelo e vamos para a igreja esperando sem dúvida que Deus fale conosco, mas não sabemos o que Deus vai falar. Então, ao nos assentar no banco, o Espírito Santo dispõe do servo que ocupa o púlpito para falar de Deus e da palavra de Deus. E enquanto trabalha-se aqui, trabalha-se aí também, fazendo com que a palavra que chega aos ouvidos alcance o coração. É Deus quem faz. Quando você ouve a pregação da Bíblia Sagrada, a exposição do Evangelho, e ela chega ao seu coração, não é pela capacidade do pregador, não é pela sua inteligência ou sagacidade, é pela misericórdia infinita de Deus que leva a sua palavra ao nosso coração. É Deus quem está falando conosco. E por meio da pregação da palavra, Deus opera em nós o querer. Talvez conheçamos alguém cujo comportamento nos cause profunda impressão pela forma como aquela pessoa vive com a sua família, pela forma como aquela pessoa se comporta, pelo seu temperamento, pelas opções que faz, pelos seus hábitos. Nós, observando a vida de alguém, observamos que há algo de diferente na vida daquele alguém, ainda que haja de fato imperfeições, mas nós podemos perceber no meio daquela pessoa algo que está além da configuração humana. É Deus. Vemos isso. Deus fala conosco. Deus opera em nós o querer. Esse trabalho de Deus, esta obra de Deus no coração, é colocar em nós, irmãos e irmãs, coisas, queridos e queridas também, coisas que nós naturalmente não temos. Desejos santos, aspirações de ter comunhão com Deus. Alguém vai procurar o Evangelho porque teve uma curiosidade sobre um determinado assunto da Bíblia. Alguém vai procurar o Evangelho porque foi acometido por uma situação de vida inesperada. Alguém vai procurar o Evangelho porque recebeu um exame muito preocupante do seu resultado. Alguém vai procurar o Evangelho por inúmeras razões, todas elas forma de Deus operar no coração humano o querer. É a atração de Deus misericordiosa sobre o ser humano. Eu disse que o querer é a expressão daquilo que somos, e é por isso que Jesus disse aos seus contemporâneos: vós não quereis vir a mim para terdes vida, porque a sua mente, os seus sentimentos, a tradição a que se apegavam, sua religião, seus costumes, seus interesses de vida, tudo bania de seus corações Cristo. Por isso ele disse: não quereis vir a mim
para terdes vida. Eu li há algum tempo atrás uma revista, e nessa revista um cientista geneticista disse que, estudando o genoma, o DNA humano, é possível pegar um bebê, como a minha filha que ainda não nasceu, estudar as células dela, estudar o seu DNA, e nesse DNA, ele disse, estarão escritas as tendências das pessoas. Porque algumas pessoas são mais e outras menos religiosas, e outras são mais e outras menos inclinadas ao estudo, porque umas mais e outras menos inclinadas à política, dentre outras coisas. Ele diz que eu e você somos receitas fixadas na genética, que determina quem nós seremos por toda a vida. Em parte, a Bíblia concorda com esse cientista, na parte de que não nos genes, mas na natureza minha e também na sua e na de todos nós está escrito que seremos rebeldes contra Deus, está escrito que seremos incrédulos, está escrito que estaremos debaixo da culpa dos pecados, e isso determinado por toda a vida, a não ser que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus opere em nosso coração o querer. E pela sua grande graça, Deus consiga romper com esse sistema trágico, com essa lógica cruel, para inserir num coração que jamais se voltaria para o céu, um desejo de santo, uma aspiração celestial, uma inclinação para Jesus Cristo. Somente a mão de Deus o pode fazer. E por um lado, devemos infinitamente ser gratos a Deus que o faça. Devemos ser infinitamente gratos a Deus pelo tempo em que o fez em nosso favor, quando implantou em nosso coração algo que estava muito, muito além das nossas capacidades. Nós conseguimos, como ser humano, operar coisas impressionantes, mas não conseguimos alterar o estado de nossa alma, senão que Deus o faça. Nós já vimos acontecer em muitas e muitas vidas, de alguém estar tão perto da salvação, tão interessado nas coisas de Deus. Nesta igreja eu já pude ver isso mais de uma vez. Frequenta os cultos, deseja a palavra do Senhor, tem o seu coração sensível, tocado pela mão de Deus, porém num momento a luz se apaga. A semente que Deus tinha plantado, como na parábola que mais cedo ouvimos, a semente por Deus plantada é sufocada pelos espinhos, queimada pelo sol, roubada pelos passarinhos, e a interpretação disso Cristo já nos apresentou, e aquele interesse tão real nas coisas de Deus se torna frieza entristecedora, distância, indiferença. Quando nossa igreja ainda se reunia ali no segundo andar daquele prédio, um caso específico que me vem à mente, tivemos uma pessoa, um homem jovem, que frequentou a nossa igreja, os cultos da noite, durante vários meses. Morava aqui perto, mudou-se para o interior de Minas. Mas antes disso, procurou o pastor da igreja e disse: pastor, eu não consigo aceitar que só Jesus é o único caminho para a salvação. A isso eu resisto. Quando o Senhor fala de paz, eu gosto muito de ouvir. Quando fala de segurança e de amor, eu gosto muito de ouvir. Mas eu não gosto de ouvir quando o Senhor fala que é só Jesus.
Eu não gosto de ouvir quando o Senhor fala que não há outro meio, que não há outro caminho. Está tão perto. Nós vimos a luz se apagar. Aquele interesse de antes nunca mais voltou. A resistência do seu coração, pelo menos até agora, a resistência do seu coração à palavra de Deus tornou-se definitiva. Tenho de te perguntar sobre qualquer área da sua vida, tanto entregar-se a Cristo, quanto decidir seguir o Senhor, quanto tornar-se membro da igreja, ou uma decisão quanto à sua vida com Deus, uma necessidade séria de progredir e de avançar. Há quanto tempo Deus tem falado com o seu coração, sem que você faça aquilo que Deus tem falado com o seu coração? Começamos mais um ano. Este é o primeiro domingo de um novo ano que, pela mão misericordiosa de Deus, nós recebemos. Vamos? Será que algum coração vai postergar o chamado de Cristo por mais tempo? Por mais quanto tempo? No dia 31 de dezembro, eu precisei ir ao Shopping Del Rey e vim aqui para a igreja, subindo a Avenida Catalão. Passei do lado do Cemitério da Paz e debaixo da chuva do dia 31 de dezembro estavam acontecendo 3 velórios, pelo menos 3 para o lado da Avenida Catalão, eu não entrei. Eu pensei, nenhuma dessas pessoas estava planejando, eles estavam planejando era passar o ano novo com as suas famílias, com os seus amigos, eles estavam planejando outros rumos para a sua vida, para deixar para depois. Até quando podemos deixar para depois? Até quando podemos esperar aquilo que Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, tem colocado em nosso coração? Deus efetua em vós, Deus opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Deus efetua em nós o querer, quando pelo Espírito Santo implanta em nosso coração a sua palavra, o desejo de responder a palavra, o desejo de viver uma vida cristã, o desejo de ser batizado, o desejo de seguir o Senhor. É Deus quem coloca esse desejo no nosso coração. Não vem da carne, não vem de nós, vem de Deus. E a segunda parte do texto diz que Deus opera em nós também o realizar. Pois eu direi aos irmãos, em que sentido esta frase pode ser considerada por nós hoje? Deus nos fortalece, mesmo nas nossas limitações. Eu percebo, quando examino a minha vida com toda a sinceridade, que existe uma grande contradição entre os meus melhores desejos e os meus piores desejos. São como que o desejo de 2 corações diferentes, de 2 pessoas diferentes. Nesta contradição, em que a minha carne deseja desobedecer o Evangelho, mas o meu coração, já tocado por Cristo, deseja segui-lo, Deus há de me fortalecer com a sua graça e com o seu poder, para que eu possa fazer aquilo que Ele mesmo implantou em mim fazer. Esta é uma extraordinária mensagem do Evangelho. Todos os nossos desejos santos vêm de Deus, e Deus há de nos fortalecer e guiar para podermos viver, para podermos cumprir, para podermos alcançar esses desejos. Está talvez muito além da nossa capacidade seguir o caminho. Jesus disse que ele é estreito e que a porta é apertada. As condições naturais da carne humana não condizem com isso. Preferimos o caminho espaçoso e amplo. Mas quando a voz do céu nos chama para passar por um caminho estreito, por uma porta apertada, Deus que colocou em nós o querer, opera em nós o realizar. Quando o Evangelho chega ao coração de alguém, e aquela pessoa consegue identificar em sua vida tantas dificuldades para poder entregar-se a Cristo, e aquela pessoa consegue enxergar tantos e tantos pontos em que ela precisa mudar a sua vida, e muitas vezes nós já ouvimos isso. Uma senhora lá na cidade de Macacos
mudou-se depois para o Rio de Janeiro, a quem eu tentei evangelizar tantas vezes, e fui tantas vezes na casa dela, ela dizia: pastor, no dia que eu parar de fumar, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Eu disse a ela: então pare de fumar hoje. Ela falou: eu não consigo, mas no dia que eu parar, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Deus que efetua em nós o querer, efetua em nós o realizar. Sejam quais forem os laços que tiverem de ser rompidos, serão na força que Deus nos der. Seja quais forem as dificuldades que nós tenhamos de enfrentar até na nossa vida cristã, nós as enfrentaremos na força do Espírito Santo que Deus nos dará. Quando eu olho para o mundo em que eu vivo, em que nós vivemos, é um mundo abertamente oposto ao Evangelho de Jesus. E seguir o Evangelho de Cristo é separar-se do mundo, é sair do caminho que o mundo segue, é andar na contramão. E é difícil. Mas Deus, que opera em nós o querer, opera em nós o realizar. Deus que opera em nós o querer, opera em nós o realizar. E é pelo poder de Deus somente que nós podemos alcançar esta vida feliz que Deus implantou em nosso coração, esta vida santa, esta vida crente, esta vida abençoada. Muitas vezes na vida, diante dessas contradições e dos dilemas que a própria vida traz, em que nos parece ser mais difícil ou extremamente difícil seguir o caminho que Cristo vai diante de nós, quando nós sentimos que vamos falhar, quando nós sentimos que não vamos alcançar o que Deus tem para nós, eu gosto de me lembrar, meus irmãos e meus amigos, do que aconteceu na vida de Jesus. Me permita eu ler para você como está escrito no Evangelho. E chegando-se eles, Jesus e os seus discípulos, a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam o imposto disseram: o vosso mestre não paga o imposto? E Pedro disse: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? Cobram imposto os reis dos tributos? De quem cobram os reis da terra tributos ou censos? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro disse: dos alheios. E disse Jesus: logo os filhos estão livres, mas para que não os escandalizemos. Você se lembra deste maravilhoso milagre? Vai ao mar, disse Jesus, lança o anzol. E eu me coloco em lugar de Pedro ali, pescador experimentado nas águas de Cafarnaum, pensando assim: bem, 2 dracmas são salário de 2 dias, para o salário de um dia tenho de pescar no mínimo, aí eu não sei tanto, mas vamos supor que uns 10 peixes, então eu vou ter que ir com o anzol, pescar 20 peixes, levá-los ao mercado, vender para pagar o imposto de Jesus, sendo principalmente Pedro precipitado como era no seu raciocínio enquanto Cristo falava, talvez fosse esse, mas Jesus falou: lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o, o estáter vale 4 dracmas, toma-o e dá-o por mim e por ti. As formas como Deus provê são maravilhosas. As formas como Deus nos leva adiante para realizar aquilo que Ele mesmo em nosso coração implantou são maravilhosas, são sublimes, são gloriosas. Há um desejo santo no seu coração? Há um desejo de seguir o Senhor Jesus? Há um desejo de entregar a sua vida a Deus? Há em seu coração um desejo de ter comunhão com Deus, um desejo de ter paz na vida e segurança, um desejo de ter direção, um desejo de ter a mão de Deus a guiar os seus caminhos? Esse desejo vem de Deus, e para alcançar e para viver segundo esses desejos, Deus nos há de fortalecer, Deus nos há de capacitar. O Espírito de Deus
liberta a nossa vontade do pecado para desejar coisas santas. O Espírito de Deus infunde em nosso coração sentimentos puros e celestiais. E a mensagem maravilhosa para nós esta noite é que ainda hoje Jesus nos chama a segui-lo em 2019, a segui-lo por toda a nossa vida. E se temos caído, se Ele nos chama, é porque podemos nos levantar e seguir novamente com Cristo. A mensagem maravilhosa para nós, queridos reunidos aqui esta noite, é que todos esses desejos que vêm de Deus, nós os alcançaremos. Deus opera em nós, tanto o querer como o efetuar. E a terceira parte do texto diz: segundo a sua boa vontade. Esta frase tem pelo menos dois sentidos diante de nós. O primeiro é o reconhecimento puro, pleno, sem mistura nenhuma, de que é somente pela misericórdia de Deus que isso acontece na nossa vida, segundo a sua boa vontade, segundo a sua misericórdia, segundo a sua compaixão, segundo a sua graça infinita. Deus tocou o nosso coração, o meu, o seu coração, quando ainda estávamos sem Cristo, incrédulos e debaixo da culpa dos nossos pecados. Foi por misericórdia que Deus o fez, é por misericórdia que Deus o faz ainda hoje. Então, esta verdade bíblica torna-se novamente clara diante dos nossos olhos, coroada de glória. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Foi Deus quem colocou em nosso coração o Evangelho e cada sentimento puro por Jesus. Quando diz segundo a sua boa vontade, não é somente quanto à compaixão, enquanto origem disso, mas também na misericórdia de Deus enquanto alvo, a vontade de Deus para nossas vidas. Aqueles sentimentos, eu digo novamente, que Deus implanta e que Deus nos capacita a cumprir e a levar adiante, são aqueles que nos levam para aquela vida feliz e abençoada que Deus tem para nós. São aquelas diretrizes do Espírito Santo para alcançarmos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida real. Mas falar da nova vida, para quem ainda não a experimentou, imagine um aquário. Outro dia eu fui a um restaurante de peixe e eu achei irônico, porque na entrada do restaurante tinha um aquário cheio de peixinho. E eu falei para pessoas, eu pensei assim, se você soubesse o que acontece a alguns metros daí, vocês iam estar se escondendo debaixo das pedras. Eu passo pelo peixinho no aquário e ele vê a gente passar. Já parou para pensar isso? Ele vê aquele monte de gente passar e tem uns que ainda batem no vidro assim. Eles observam aquilo atentamente. E aquelas pessoas vão embora. E para o peixe ele deve pensar que aquilo é a coisa, se é que ele pensa, né? Ele deve pensar que aquilo é a coisa mais absurda do mundo. Assim, essas criaturas são tão estranhas. Eles não têm guerras. Eles não vivem na água. Como eles respiram? Como eles vivem? O peixinho não entende nada da nossa vida. E até que Cristo venha nos ajudar e socorrer e salvar, nós não entendemos nada das coisas celestiais. Nós não entendemos nada do livro de Deus. Nós não entendemos nada do estado da nossa alma. Nós não entendemos nada da nossa necessidade de ajuda que vem do céu. Só entendemos, e se entendemos, é porque Deus teve misericórdia de nós, nos resgatou, nos está salvando. O coração não convertido não entende a amplitude da salvação, do amor de Deus, da graça, do perdão, da paz, da misericórdia, da alegria da salvação. Permita dizer ainda que aqueles que adormecem na sua fé, que estagnam,
e estacionam na sua caminhada com Cristo também deixam de entender e uma a uma vão perdendo cada uma destas muitas e preciosas coisas. Devemos concluir. Feliz será você. Feliz será você se naquilo que Deus te chama hoje você não endurecer o seu coração. Feliz será você se Deus esta noite faz ouvir ao seu coração o Evangelho de Cristo e você entregar a sua vida a Jesus, você será feliz. Feliz será você, meu irmão e minha irmã, se ouvindo esta palavra decidir que neste ano e pelo resto da sua vida você vai seguir a Jesus de forma diferente de como seguiu até hoje. Feliz será você se esses desejos que vêm do céu de amar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, de servir o Senhor, de perdoar as pessoas que te magoaram, de falar de Cristo e tantos inúmeros outros desejos celestiais, feliz será você se der ouvido a estes desejos, pois não vem de você, vem de Deus. Feliz será você se deixar Deus conduzir o seu caminho. Feliz será você, muito além do que você imagina, se entregar hoje o seu caminho ao Senhor. Confiar no Senhor e Ele tudo fará. Vamos orar a Deus. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Eu devo insistir. Entregue a sua vida a Jesus. Não é a primeira vez que você ouve o Evangelho. Entregue a sua vida a Jesus. O dia da salvação, diz a Bíblia, chama-se hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Confie que Deus pode te ajudar. Confie e creia que Deus pode agir em sua vida. Eu devo insistir ainda em segundo lugar. Meu irmão e minha irmã em Cristo, se Deus estiver chamando para uma vida mais séria com Jesus, Deus está chamando. A decisão é você com Deus. O que Deus está falando ao seu coração é você e Deus. Um pecado abandonado, uma disciplina a abraçar, algo na igreja que Deus tem chamado você para fazer. Não endureça o seu coração. É Deus quem colocou esse desejo no seu coração. É Deus quem vai te levar a alcançar isso. Entregue você também a sua vida a Jesus. E olha a Deus no seu coração e diga: Deus, age em minha vida. Eu coloco a minha vida em tuas mãos para o Senhor agir. Olha, Deus, para cada coração. Olha para cada coração em nome de Jesus. E dá graça do céu, a ajuda do Espírito Santo, a tua bênção, o teu favor imenso, para poder, Deus, em nome de Jesus, alcançar e viver esta vida que o Senhor tem em Cristo para cada um de nós. Trabalhe em cada coração aqui presente, Deus. Leva, Senhor, alguns corações à fé em Cristo. Leva outros, Deus, a um despertamento de sua fé e de sua caminhada com Jesus. Fortalece, Deus, o teu povo naquilo que o Senhor tem para cada um que o Senhor reuniu neste lugar esta noite para ouvir esta palavra. Obrigado pela tua grande misericórdia que enviou o teu Filho por nós, que coloca em nosso coração tais desejos maravilhosos, que nos dá a tua palavra. Obrigado por este culto e por estarmos na tua presença. Começamos esta semana com o Senhor e pedimos que a tua bênção nos acompanhe, esteja sobre nossa vida, sobre nosso lar, sobre o que temos de fazer, Deus, nestes próximos dias, que possamos sentir e perceber que o Senhor está conosco e nos gloriar no Senhor, Deus.
e te louvar em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.